Nessa noite, a nossa exposição vai ficar em cargo da nossa querida irmã Mônica França. Ela vem lá de Laguna, do Centro Espírita Seara dos Pobres. Que Deus te ilumine e guie nessa noite de hoje. Se você está precisando. Boa noite, irmãos e irmãs. Muito bom estar aqui com vocês. Pela primeira vez tendo essa conversa. A gente, lá de Laguna, a gente gosta muito de vir a essa casa. A gente se sente muito bem recebido, muito acolhido. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês na noite de hoje. Nosso planeta está passando por um período de transição. Esse termo já está muito conhecido, muito falado no meio espírita, a transição planetária. E a gente tem percebido que parece assim que o mundo está sendo sacudido, porque a gente vê tanta tragédia, catástrofes climáticas, guerras, uma violência sem fim nos telejornais, a gente por onde anda, tudo que a gente vê parece que não tem mais jeito, parece que o nosso mundo está perdido, não tem mais solução. E realmente é isso que está acontecendo. Mas a gente sabe que para essa transição acontecer, a Terra precisa ser sacudida, precisa haver esse movimento. Porque quando a gente vai fazer uma reforma em casa, a gente é um quebra-quebra, é poeira para todos os lados, é uma bagunça geral. Mas a cada cômodo reformado, a cada lugar que a gente vai arrumando, vai limpando, tudo vai ficando organizado. E é isso que está acontecendo no nosso mundo, no nosso planeta Terra. Uma reforma geral, Então a gente tem que ter esperança que coisas boas irão acontecer, e mesmo que a gente se sinta perdido, que a gente sinta que está no meio das sombras, nós não estamos na escuridão. Não estamos na escuridão. Isso é muito importante da gente ter dentro da gente, essa certeza de que não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Porque o grande mestre, o grande regente dessa nave-mãe é o nosso irmão maior, é Jesus. E ele está conosco todos os dias, todas as horas em nossas vidas. E que tudo que está acontecendo tem uma razão de ser. Jesus, ele esteve entre nós há mais de 2000 anos, se fez pequenino, desceu das suas altas esferas, habitou esse corpo grosseiro, veio para essa parte densa do nosso orbe, para nos trazer a mensagem do amor, da esperança, da fé em dias melhores. E onde foi que Jesus deixou todas essas mensagens para que possamos seguir firmes e confiantes de que Ele está conosco? No seu Evangelho. O Evangelho é a doutrina de Jesus. O Evangelho é a palavra de Jesus. É o conjunto dos seus ensinamentos. Evangelho é uma palavra de origem grega, que vem da palavra evangelion. Ev significa bom, perfeito. Angelion significa mensagem. Ou seja, o Evangelho é a boa mensagem, a boa nova, a boa notícia, a mensagem perfeita de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 15 de abril de 1864. É uma das obras básicas do Espiritismo e é dentre todas as obras da codificação a que dá maior ênfase às questões religiosas, éticas e do comportamento humano. Essa obra contém a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo, o Consolador prometido, e sua aplicação em diversas circunstâncias da nossa vida. A nossa conversa da noite de hoje, até quando eu tive essa conversa lá na nossa casa, eu brinquei que é a primeira vez que uma conversa minha tem título, que eu nunca coloquei, e essa é quando a Anne pediu para me dar um título. Qual é o título da tua palestra? Eu quase infartei, mas assim, não. Aí eu assim, SOS Evangelho. Levei quase 12 dias para responder, mas respondi assim, SOS Evangelho.
Por que SOS Evangelho? Foi um tema que eu já vi no Insta da FEB e eu achei bem interessante porque nós, como os espíritas simpatizantes, muitas vezes a gente não aproveita tanto essa riqueza que a gente tem em nossas mãos. E SOS é uma sigla mundialmente conhecida, né? Como um pedido de socorro, um pedido de ajuda em situações difíceis. Em qualquer parte do mundo que você estiver, se você falar SOS, a pessoa vai saber que você está precisando de ajuda. E SOS, ela deriva da expressão inglesa Save Our Souls, ou seja, salvem as nossas almas. E é isso que vamos ver na noite de hoje. Porque quando a gente precisar de ajuda, de socorro, precisar literalmente nos salvar, a gente saiba que nós temos um telefone, um catálogo de emergência, que é o nosso Evangelho. O Evangelho, mas para ele fazer sentido, para ele ter o efeito desejado, a gente tem que lê-lo com os olhos não. A gente tem que ler com o coração, não com os olhos e com os lábios somente. Porque como diz Alcione no livro Renúncia, o Evangelho ele precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. E se a gente só abri-lo e dar uma passada rápida, a gente não vai entender. A gente não vai internalizar a mensagem que ele está nos trazendo. Por isso que ele tem que ser conhecido, ou seja, saber que as mensagens perfeitas de Jesus, a boa nova está ali. Meditado, internalizar esse conhecimento. Sentido, levá-lo ao coração. E vivido, colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Aí, se você estiver triste, se você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, você vai encontrar como título Bem-aventurados os aflitos. Aí no comecinho nós temos a palavra de Jesus, que fala assim: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos por justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Se a gente sentar num cantinho sossegado e ler só esse trechinho, só essa palavra de Jesus, a gente já vai ter um bom ânimo, já vai dar um quentinho no coração, né? Porque esse item, ele explica que as aflições, elas têm uma causa justa e que a fé e a perseverança são provas que a gente dá nessas horas de dificuldade. É ali que a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa esperança em Jesus, de que Ele é o nosso mestre, estão sendo colocadas à prova. Nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, a gente vai entender que as dificuldades, o homem pode evitar ou aliviar as aflições, quando trabalha para se melhorar moralmente e intelectualmente. Porque os ensinamentos de Jesus direcionam os homens para essa compreensão. Olha que bonito isso, né? Os ensinamentos de Jesus direcionam os homens para essa compreensão. Que compreensão é essa? Que a gente se trabalhando no bem, a gente fazendo a coisa certa, a gente evita muita coisa ruim em nossas vidas. Agora, quando algumas pessoas falarem mal de você, ou falarem de você, quem nunca passou por isso, né? Abra o Evangelho no capítulo 10. Lá você vai ter bem-aventurados os que são misericordiosos. Aí tem a palavra de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 7. Esse capítulo, ele aborda temas como perdão, reconciliação, caridade, indulgência. E a gente pode resumir esse capítulo em 3 letras, B-I-P, o famoso BIP, falado muito entre os espíritas, que é benevolência para com todos, ou seja, agir com bondade e boa vontade com relação aos nossos irmãos. A indulgência, com a imperfeição alheia. A indulgência é um item da caridade, que significa doçura de dentro, ou seja, deixar vir à tona o melhor de nós. É entender que o outro é tão imperfeito quanto nós. E o P, né, que é do perdão das ofensas. O perdão é um antídoto contra todos os males.
Cultivar a misericórdia é semear o auxílio, a cooperação e a fraternidade. Esse capítulo eu achei muito bonito quando eu estava estudando ele. Quando você estiver nervoso, nesses dias atribulados, turbulentos que a gente tem vivido, né, é muito raro a gente não estar nervoso, né? Então vamos abrir o Evangelho no capítulo 9. Lá está: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Esse capítulo, ele nos ensina sobre a cólera, a violência e a necessidade de perdoar. Porque a violência, meus irmãos, ela é inimiga da evolução humana e causa muito sofrimento. Porque às vezes num ato deslocado, na hora do nervosismo, na hora da raiva, a gente pode arruinar a nossa encarnação. A gente vê muito isso em brigas de trânsito, brigas de família. Às vezes falamos coisas que não queremos falar, nos arrependemos. Se voltamos atrás e pedimos desculpa, vamos lá no BIP, né? Tenhamos benevolência, indulgência e perdoamos as ofensas, está resolvido. Mas muitas vezes a gente não faz, né? Porque nosso orgulho, nossa vaidade não nos deixa. Então é muito importante a gente ter esses ensinamentos dentro da gente. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O meu marido, ele é católico, né? E ele costuma dizer que depois que eu virei espírita, nem para brigar eu sirvo mais. Porque ele quer brigar, eu digo para ele, eu não quero discutir, estou na paz, vamos ficar de boa, porque não tem motivo, não quero mais isso, né? Então a gente vai aprendendo. Se eu fosse para essa religião aí, nem brigar tu quer mais, assim, mas graças a Deus, estou aprendendo, né? Aí quando a gente está preocupado, tem um texto para a gente no Evangelho, lá no capítulo 25, buscai e achareis. Aí tem a palavra de Jesus, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Isto é, devemos desejar ardentemente, e as oportunidades, os esclarecimentos aparecerão. E aqui o que me chamou a atenção foi essa palavra, né? Desejar ardentemente. Porque só desejar não basta, tem que ser ardentemente, a gente tem que estar com vontade. Até eu falei lá na outra casa que o meu filho ele dizia, mas vontade é uma coisa que dá e passa, assim, por isso que tem que desejar ardentemente, desejar com força, com fé, né? E confiar sempre na providência divina, pois ela nos inspira ideias para que saiamos por nós mesmos das dificuldades. Porque a espiritualidade amiga, ela não resolve os nossos problemas, ela nos capacita a resolvê-los. Ela nos dá meios de resolver os nossos problemas, ela não vai resolver pela gente. Não adianta a gente pedir e ficar sentado esperando vir a resposta, né? A gente tem que ir atrás. Por isso que Emmanuel nos diz, para que as realizações desejadas se concretizem, é necessário trabalhar, agir e servir. Então, só desejar não adianta, tem que desejar ardentemente e trabalhar, agir e servir. Quando você estiver em perigo, abra o Evangelho no capítulo 15. Lá você vai ter o item, fora da caridade não há salvação. Confesso aos irmãos que quando eu cheguei nesse item, eu pensei em perigo, eu já pensei em perigo de vida, tá, né? Perdi uma coisa assim mais material. A gente sempre vai lá mais para o lado material. Mas aí estudando, conversando com a amiga, ela disse, não, Mônica, nós estamos falando aqui, o Evangelho está falando dos perigos da alma, que são a culpa, o medo, o ciúme, a inveja, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que nada mais são do que um apelo para que a pessoa se equilibre perante a sua consciência. É um chamado à nossa realidade, é um chamado à reforma íntima, esses sentimentos, que nós temos que nos melhorar. E como é que a gente faz isso? Fazendo aos outros aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem, né? Seguindo essa máxima do Cristo. E se levarmos essa máxima por guia, a gente nunca iria se desviar. A gente nunca ia sair do caminho.
Eu costumo dizer que se a gente fizesse essa máxima, fazer aos outros aquilo que os outros nos fizessem, a gente não precisaria ter trancas em portas e janelas, né? A gente não precisaria dessas coisas, porque o outro não ia fazer para ti o que não queria para ele. Então, a gente já estivemos mais longe de acontecer isso, né? Quem sabe agora nessa transição a gente dê um passinho a mais e as coisas comecem a melhorar. Lá no item 10, na instrução dos espíritos desse capítulo, o apóstolo Paulo nos diz que essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. E aqui eu achei interessante porque não existiu antes da mudança em Damasco pessoa mais orgulhosa, mais vaidosa, mais egoísta do que Paulo, né? E ele, nessa modificação, nos dá esse testemunho de que é possível, que se ele conseguiu, a gente também consegue. Isso dá um alento para o nosso coração, né? Que a gente tem força, a gente tem, se a gente persistir, a gente consegue. Aí eu anotei essa frase aqui que eu adoro ela, que é: o bem que você faz em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Fazer o bem sempre, né? O bem é a chave de tudo, né? Aqui a gente tira, por exemplo, todos conhecem aquela história do André Luiz, né? Daquela senhorinha que ele atendia de má vontade, porque a sua secretária encaixava ela no meio das clientes mais abastadas dele. E quando ele partiu, era a pessoa que mais orava por ele em forma de agradecimento pelas consultas, que mesmo de má vontade ele realizava. Então, o bem que você faz em algum lugar é o teu advogado em toda parte. É que possamos ter isso bem guardado em nosso coração. Quando você sentir que Deus está distante, que você está se afastando das suas verdades, vá lá no capítulo 27 do Evangelho. Lá vai ter pedi e obtereis. Esse capítulo aborda a eficácia da prece, a ação da prece e a relação entre a oração e Deus. Eu gosto muito de dizer que Deus está a uma oração de distância, né? Porque a prece ela pode ser feita em qualquer lugar, a pessoa pode estar sozinha, pode estar junto de outras pessoas, porque a prece ela aproxima o homem de Deus e ela também nos ajuda a compreender e a superar ocorrências. Então, tudo isso que eu falei aqui, se você parar um pouquinho dentro do carro, no serviço, e se recolher no secreto do teu quarto, como Jesus nos ensinou, o teu quarto ali pode ser qualquer lugar, um lugar onde você se sinta conectado, uma pracinha, qualquer lugar. Se você se conecta com Deus, a resposta vem, seu coração fica mais leve, você se sente melhor, né? Quando a sua fé precisar ser ativada, vá lá no capítulo 19. Lá você vai ter a fé transporta montanhas. Este capítulo fala sobre o poder da fé. A fé é a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de atingir um determinado fim. Aí, para exemplificar o poder da fé, Jesus usou como exemplo o grão de mostarda. Aí a gente vai lá pesquisar por que o grão de mostarda. Porque o grão de mostarda é a semente mais resistente que existe. Ela mesmo quando pisada ou queimada, ela não se quebra. E aqui eu citei como exemplo os nossos irmãos lá do começo do cristianismo primitivo, que iam para aqueles circos romanos, cantando, não renegavam Jesus, com a fé na certeza do que eles estavam fazendo, do que eles estavam sentindo, né? A fé tem o poder de remover as montanhas. Aqui Jesus não está falando de montanhas do jeito que a gente conhece, né? Como esses morros lindos que a gente vê aqui. Ele está falando de montanhas de dificuldades, montanhas de problemas, montanhas de má vontade que muitas vezes a gente se depara. É sobre essas montanhas que Jesus está falando. Essas montanhas que com a nossa fé renovada, a nossa fé fortalecida, a gente consegue transpor, ou consegue mudar daqui para ali. Agora, quando o mundo parecer maior que Deus,
vá lá no capítulo 4. Lá tem como tema: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Esse aqui também me pegou um pouco. Por quê? Fiquei pensando, quando o mundo parecer maior que Deus, aí ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Porque a gente não pertence à terra, nós somos espíritos tendo experiência material. Né? A gente não pertence a esse mundo, nossa verdadeira pátria é a espiritual. Então tudo que a gente conquistar aqui vai ficar. A gente só vai levar o que a gente tem dentro da gente, que é o bem, que é o amor, que é a caridade que a gente fez. Tudo isso, os bens materiais, o corpo, tudo isso vai ficar. Por isso que o mundo nunca pode ser maior do que Deus. Porque senão a gente se perde. Aí tudo isso aqui que eu falei sobre a fé precisar ser reativada, fora da caridade na salvação, pedir, aí não tem importância nenhuma. Não vale de nada se a gente colocar o mundo à frente de tudo. Porque quando chegar a hora de deixarmos esse corpo, esse mundo, tudo fica. Tudo isso fica. Daí renascemos com mais sabedoria, nos aperfeiçoando mediante as nossas experiências. Porque graças a Deus, graças à misericórdia divina, nada se perde. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente faz, fica dentro da gente, seja bom ou ruim. Isso é muito importante lembrar, né? Frisar. Tudo de bom ou de ruim, nada se perde. Tudo vai conosco para o mundo espiritual. Por isso a importância sempre de ter bons pensamentos, boas atitudes, fazer boas escolhas. A gente tem uma bússola, a gente tem um exemplo. Jesus está aí para nos exemplificar o amor, o perdão, a paciência, a caridade. Então a gente tem tudo isso, nós como espíritas simpatizantes, ou a gente tem esse consolador prometido a nosso favor. E a gente também tem que lembrar que a quem muito é dado, muito será cobrado. A gente não vai voltar para a verdadeira pátria às cegas. Nós sabemos o que nós vamos encontrar se a gente se desviar, se a gente fizer escolhas ruins. Então isso é muito importante da gente ter sempre conosco. Nós não estamos vivendo no mundo sombrio, mas nós não estamos na escuridão, porque nós temos essa bússola divina, que é Jesus e o seu evangelho de amor. Todas as questões que eu trouxe aqui na noite de hoje, né, elas foram trazidas de forma bem reduzida, bem simplificada, porque eu queria deixar os irmãos com esse gostinho de quero mais, que os irmãos fossem procurar no evangelho. Até, infelizmente, eu me esqueci de trazer, eu fiz um cartaz bem bonitinho para trazer sobre esse SOS Evangelho, mas esqueci em cima da mesa na correria de sair para vir para cá. Então eu vou enviar para a Anne, pedir para ela imprimir para colocar aqui no centro para vocês. Porque assim, meus irmãos, sempre que vocês precisarem, ele estará aqui para nos lembrar que o Evangelho nos esclarece, nos consola, nos conforta em todas as questões morais e emocionais que possamos ter. Tudo que a gente precisar para nos melhorar, nos instruir, está contido nessa bússola consoladora. O objetivo do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, ou seja, a mensagem perfeita de Jesus segundo o Espiritismo, é a transformação do indivíduo a partir do conhecimento e da prática dos seus ensinamentos. Não é à toa que o Espírito de Verdade deixou essa frase, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, a instrução, o conhecimento é muito importante. Aqui, como em nossa casa, a gente está em o Evangelho Redivivo, grupos de estudo. Então, a doutrina espírita acho que é uma das que tem mais, a livraria mais farta de conhecimento, tem romance, tem livros mais didáticos, mais para estudo, tem de tudo, tem gibizinho para criança, tudo que a gente quiser conhecer dessa doutrina maravilhosa, esse consolador prometido, o Espiritismo tem. Então vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, transformando-nos assim em pessoas melhores, mais afinadas com as leis divinas. Então, meus irmãos e irmãs, aqui do Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, quando vocês precisarem,
acionem esse SOS Evangelho. Acionem esse telefone de emergência. Porque o Evangelho do Cristo, ele representa para os homens uma carta viva, endereçada a todos nós, a humanidade terrestre. O Evangelho do Cristo é isso, é dar a outra face, é doar a capa, é caminhar mais uma milha e perdoar 70 vezes 7. Uma boa noite a todos. Eu espero que eu tenha trago um pouquinho dessa mensagem para vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês me desculpem se eu estou um pouco nervosa, porque é a primeira vez que eu falo fora da nossa casa. Então, estou muito feliz e boa noite a todos. Que a paz permaneça com todos vocês.